Buenas, pessoal! Bem-vindo ao podcast Dissecando Personagens. A cada episódio a gente fala sobre um ser, comenta sobre alguém de histórias em quadrinho, de filme, de série e descobre as camadas mais profundas desse personagem. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre o Rorschach do Watchmen, mas antes de começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cristiano Ribeiro, eu trabalho aqui no Universo Expandido e tá junto comigo aqui o René Miller. E aí, pessoal, eu sou o René, eu trabalho com produção de vídeo e sou um dos membros aqui do Universo Expandido. E hoje a gente tá com um convidado muito especial aqui com a gente, que é o Zotz. Olá, gente, eu sou o Rodrigo Zotz, eu sou um freelancer, design gráfico, redação e trabalho mais ou menos nas áreas criativas. Eu também tenho, já fazendo um jabá aqui rapidamente, mas eu também tenho um canal /podcast, /páginas, tudo que vocês imaginam, chamado GeoPizza, tudo junto. A gente conta histórias políticas atuais e também atemporais. A gente tem um podcast de 15 dias e a gente fala mais ou menos sobre a sociedade. Então, se você gosta de ciências humanas, recomendo bastante. Um justo jabá, porque é um podcast muito legal. Muito obrigado. E é legal que tu fala de um tema denso de uma maneira bem divertida, sabe? Descontraída. É realmente legal. O mundo é amargo demais pra ser tão amargo assim, né? Então, pessoal, quem é Rorschach? Vamos só situar os nossos ouvintes na obra que eles vão escutar. O Watchmen foi uma série de quadrinhos produzida pelo Alan Moore em 1985. Ele retrata não é bem um futuro, porque hoje não é mais futuro, mas na época era um futuro distópico em que a Guerra Fria se intensifica cada vez mais, só que existem super-heróis mascarados que sofrem muito preconceito, sofrem muitas polêmicas. Em quase todo tipo de super-herói um pouco mais adulto tem muita essa polêmica, como por exemplo nos X-Men, mas a guerra se torna uma coisa muito mais eminente, muito mais ali na tua porta. Então, os heróis já estão aposentados, mas alguns deles não estão. E alguns deles veem que vai acontecer um conflito de proporções nucleares e alguém precisa fazer alguma coisa. E um desses heróis que não deixa, que não se aposenta de nenhuma forma e mesmo na ilegalidade continua a combater essa lei e combatendo criminosos é o Rorschach. Rorschach, ele é bem um herói, ele não tem nada de herói. Ele é um anti-herói, né, chamando assim, que ele tenta resolver esse conflito que acontece em Watchmen, tentando acabar com essa iminência nuclear da União Soviética e dos Estados Unidos, sem saber muito como, se perdendo um pouco na ideologia e nos atos bem cruéis e sádicos que ele tem ao longo de todos os quadrinhos e também do filme. Ele é um personagem, assim, no mínimo polêmico. Ele é um daqueles personagens que faz a gente se questionar sobre moral. Ele tá fazendo certo, ele não tá fazendo certo. Quando ele faz, é para um bem maior, mas será que eu tenho o direito de matar alguém ou torturar alguém por um bem maior? Ele é um daqueles personagens que a gente pensa. A gente se repensa quando assiste ele. Eu acho que minimamente polêmico não. Ele é um personagem realmente polêmico. E ele tem muito essa coisa de ser o justiceiro que tá ali fazendo o que ele acha que é o certo. E ele parte do princípio de um absolutismo moral de bem e mal. Muito definido. Muito bem definido. Não tem um a mais ou uma opinião. É o ponto de vista dele e ele vai partir disso. E tem várias explicações que eu acho bem interessantes na história sobre o passado dele, sobre como ele se tornou esse cara. A vida do ponto de vista dele é maravilhosa, né? Eu queria conseguir enxergar aquela vida daquele ponto de vista que não tem meio termo. É uma coisa ou não é. Eu agradeço que eu não levo essa vida, porque... Mas deve ser boa. Mas deve te consumir por dentro, sabe? Não, ele dorme tranquilo. Quem bota a cabeça no travesseiro, ele dorme tranquilo. Isso é verdade. Mas, e ele é um personagem que, nossa, assim, ele sem máscara, pelo menos no filme, quando aparece, eu acho que o ator foi muito bem escalado. Ele mostra, assim, uma demência, uma beira de um sadismo. Então, assim, o que eu me questiono muito ele faz porque ele precisa fazer ou ele faz porque ele gosta? Quando ele mata alguém, ele mata porque ele precisa, porque é justo ou porque ele gosta? Porque quando tira a máscara, é notório que ele gosta. Eu pelo menos tenho essa sensação de que tá sendo legal pra ele matar. Até que ponto ele é um psicopata? Até que ponto ele não é só um justiceiro? Eu acho que antes disso, tem uma coisa muito interessante que ele fala, que é o fato dele não se sentir
que ele é ele quando ele tá sem a máscara. Ele diz que o personagem, o fantasiado, é ele. Justamente quando ele tira a máscara, o verdadeiro eu quando ele é bota o a máscara, ele Rorschach. vira quem ele quer ser de verdade. E ele julga todo mundo, o mundo inteiro, mas principalmente os antigos amigos que trabalhavam com ele, de terem se, digamos assim, travestido de cidadãos. Sim. Que eles não são mais isso, que eles abandonaram o que eles eram de verdade pelo que a sociedade quer com que eles vivam. E é interessante pensar assim, porque até dissecando, ele é um personagem que tu encontra o discurso dele ainda hoje, em muitos lugares. Claro que tu pode fazer pressupostos de até onde o que ele faz é ideologia, até onde o que ele faz é terrorismo e psicopatia, mas eu não vou dizer que Rorschach não tem uma ideologia, ele tem a ideologia dele, mas as convicções dele você consegue encontrar em N discursos existentes hoje em dia que não são nada inofensivos e que, olha, não quero dizer assim da boca pra fora, mas parece realmente que a gente vê cada vez mais assim. E até, se me permitem, assim, mas secando mais ainda, ele é um personagem que a gente pode hoje considerar como se fosse um incel, assim. Incel é o nome que se dá para homens reprimidos por X, Y, e esse X pode ser uma minoria, pode ser mulheres, podem ser muçulmanos, não sei, ou pode ser um sistema, e isso autoriza ele a cometer atos heróicos bem questionáveis em prol do que ele acredita. E a gente vê isso em muitos lugares. Vulgo também nos Estados Unidos. Grande parte dos tiroteios que acontecem em escolas, em lanchonetes, contra diferentes tipos de minorias, é uma ideologia muito parecida. Tem discursos do Rorschach que, cara, são perfeitos. O filme traduz perfeitamente o discurso dele. Tanto que tem um momento que ele cita cada companheiro dele e por que ele odeia cada companheiro. Fala, fulana de tal, se jogou nas drogas e virou uma prostituta desgraçada, sabe? E abandonou tudo. O outro cara lá, que é o Adrian, não sei, se prostituiu pra ganhar dinheiro e é um homossexual, sabe? Só eu continuo na ativa, sabe? Só eu tento fazer alguma coisa. E tu vê que alguma coisa é contra o sistema. Essa é a coisa que reprime ele e é isso que ele tenta ir contra. E ele é uma pessoa que ele considera a cidade doente, considera as pessoas doentes com seus formas de entretenimento, com a prostituição, que ele cita com muito viés negativo. Ele tem uma atitude muito rebaixadora das mulheres em geral, e isso tu vê no personagem. Toda vez que ele fala com uma mulher, ele meio que joga ela por baixo, assim. Do tipo, como é que tá a vida lá com aquele teu namorado, não sei o que. Tipo, porra, cara, pra que uma coisa dessa, sabe? E, cara, pra mim ele é um perfeito incel, assim. Pra mim, quando tu vê discursos, que tem discursos, assim, de atiradores que eles gravam vídeos antes de cometer atrocidades. Sim. Cara... Deixa um post nos fóruns é surreal. Tem um vídeo de um cara de 2014 que ele grava no carro, que eu parei naquele vídeo assim, não sei como, mas eu não sabia que era do atentado. E eu comecei ouvindo assim, mexendo no meu computador, assim. E ele começa de um tom meio que de sarcasmo, sabe? Eu achei que era um vídeo engraçado. Sim. Porque ele começa assim, porque vocês, minha vida inteira tentaram rir de mim, porque as mulheres nunca saíram comigo, sempre preferiram as outras pessoas, e agora é hora de eu retribuir tudo que vocês me deram, sabe? Aí eu, que coisa mais estranha. Aí eu comecei a scrollar os comentários, porra, esse cara fez alguma coisa, meu Deus, ele fez um atentado, sabe? Então, cara, é bem complicado isso, e eu acho que é por isso que se torna tão real o personagem. E ele é um cara que age sozinho. Ele é muito parecido realmente, porque ele é um cara que age sozinho. Tipo, ele já agiu em grupo, tudo, mas ele é um cara que, por mais que esteja em grupo, o que vale pra ele é única e exclusivamente a moral dele, o que ele acha certo ou errado. Isso, na verdade, é uma atitude assim, tipo, a gente vive em sociedade porque eu sei que eu não sou o cara mais adequado pra julgar todo mundo. Eu não tô no lugar dos outros. Então, a sociedade, ela nos cria mecanismos pra tentar fazer com que a gente conviva melhor. O Rorschach, ele pisa em cima dos mecanismos, ele tá acima, ele se acha acima dos outros. Tu realmente vê que o Rorschach se acha moralmente melhor, se acha intelectualmente melhor, ele tá num ponto acima, na visão dele. Eu acho legal que ele é um personagem que levanta várias questões, assim,
Dentre elas, a questão de fazer justiça com as próprias mãos, que é um lance que todo herói levanta um pouco, mas ele leva isso ao extremo do absolutismo moral, assim, o que ele acha bom ou mal. E cria uma reflexão bem interessante, assim. Eu acho muito interessante que os personagens não são perfeitos. Sim. Tem uma cena maravilhosa dele, mas essa é uma cena que é épica, que é quando ele vai pra cadeia e os presos dizem, agora tu tá preso aqui com a gente. E ele olha, não, vocês estão presos aqui comigo. Cara, aquilo é visceral. Aquilo é loucamente visceral. E assim, ó, pergunta, qual a relação, na opinião de vocês, deste personagem com o teste de Rorschach, que é aquele teste da psicologia, que são manchas que as pessoas que um psicólogo analisa a partir do que tu enxerga nelas. E essas mesmas manchas a gente vê no capuz dele, na máscara dele. Por que o Alan Moore, que é um puta gênio, escolheu fazer essa relação com esse personagem, na opinião de vocês? Eu acho, porque eu não cheguei a até mesmo ler muito sobre isso, mas o que eu imagino, o teste de Rorschach, bom, é aquele teste que o psicólogo ou psiquiatra te mostra imagens, manchas, né, e você diz o que você está vendo. E eu acho que isso pro Rorschach é porque quando ele vê as coisas, ele vê da maneira muito própria dele, ele distorce as coisas. Tu vê uma imagem que parece muito uma borboleta, ele vai ver, não sei, vai ver uma gota de sangue ou uma cabeça aberta, sabe? Tanto que tem essa analogia no filme também, quando fazem esse teste com ele. E eu acho que ele distorce as coisas por uma forma muito sádica, que é a dele. E ele tenta se travestir de alguma forma de que não, sabe? Que eu tô vendo que nem todo mundo vê, só que quando ele bota a máscara dele, que é o rosto real dele, ele assume aquilo. Pergunta, será que a máscara dele, que mostra ali aquelas manchas se modificando, é a máscara que ele enxerga por dentro? E eu tô falando metaforicamente. Aquilo é pra dentro ou pra fora? Aquilo é pras pessoas que estão convivendo com ele e analisando aquilo? Ou é uma autoanálise? É uma pergunta? Eu acho que tem uma reflexão legal ali, que é o lance do preto e branco, assim. Que pra mim ele parece um cara que vê o mundo em preto e branco. Tanto no sentido de não ter cor, não tem alegria, quanto no sentido de... Não tem tons de cinza. É preto ou branco, assim. Não tem tom de cinza, sabe? É uma cor ou outra, não se mistura. Sobre a pergunta... Profunda? É louca? Eu nem sei dizer se tem resposta, assim, porque eu acho que as duas respostas que a gente encontrar, seja que aquelas manchas são ele por dentro, ou é o que as pessoas querem que ele seja, acho que as duas fazem muito sentido, assim. E acho que são respostas bem pessoais, assim, porque, né? O que eu vejo também, e é assim, entrar na cabeça do Alan Moore é uma loucura, porque o cara é um gênio. Assim, ó, se eu penso uma coisa, mas o Alan Moore pensa outra sobre o mesmo assunto, é óbvio que eu vou dar razão pro Alan Moore. Ele é muito mais genial que eu. Eu sei que eu tô errado em relação ao Alan Moore. Mas, assim, ele é um personagem que é muito complexo. O que eu vejo daquelas manchas, assim, e posso estar muito errado, também não consigo entender exatamente, que assim, ó, o que cada um enxerga naquela mancha, sabe? O que eu enxergo, o que vocês enxergam, falam sobre vocês, falam sobre a gente. Então, eu acho que tem muito de uma coisa de olhar pro Rorschach e se enxergar no espelho. Por exemplo, assim, ó, se parar alguém na frente dele que é absolutamente bom, ele é quase como um oráculo, ele não vai fazer nada. Se parar alguém que é ruim, ele vai fazer. Então tem muito de olhar aquela mancha como um espelho, de se enxergar ali, sabe? Se parar alguém na frente dele que é um psicopata, ele vai agir em cima disso. Então é muito de... ele analisa as pessoas, entende? Eu acho aquela mancha de dentro pra fora, mas eu acho que ele é mais um espelho para as pessoas. Quem para ali na frente dele se fudeu, porque frente àquilo vai enxergar alguma coisa e a partir disso ele age. Porque tudo que ele interage, todo ser vivo que ele interage, ele coloca a ideologia dele pra cima, por qualquer ação simples, assim. E ele julga. Todos os personagens que ele entra em contato, ele julga. Sabe, ele é como um motoqueiro fantasma. Ele julga todo mundo, ele é um juiz na visão dele. Sim. E eu acho que por isso que o Watchmen é tão bom, porque cada personagem é muito oposto um do outro. É tão oposto que te faz pensar que, tirando todos os supersensacionalismos da obra, a coisa mais surreal de toda a obra é que aqueles heróis nunca iam trabalhar juntos em nenhuma circunstância. Porque, é verdade. Porque eles não combinam nada.
Um é um psicopata, o outro é um cara certo que só abandonou a vida, o Daniel, pra ver uma vida de adulto. E eles eram melhores amigos, o que não faz absolutamente nenhum sentido. Só se o Rorschach mudou muito. Um é um semideus que não liga pra humanidade. Um é um super bilionário que... Gênio. E outro é praticamente um nazista, sabe? Tipo, what the fuck? Só o comediante e o Rorschach tem alguma conexão. Ou talvez o Dr. Manhattan com as Imandias. De repente rola um papo ali, né? Um papo, assim, de... sei lá, de troca d'água. Tem a Laurie também, que talvez seja a pessoa mais humana de todos aqueles. É verdade. Porque ela nos faz ver, principalmente nos quadrinhos. Nos quadrinhos ela é melhor explorada. Mas ela é uma pessoa comum, que ela abandonou a vida porque ela não queria aquilo pra ela, porque não era uma vida saudável, porque era uma vida de muita pressão, e é isso. Mas ela nota que ela também tem fugido daquilo. É como se fosse um hobby que, cara, tu precisa dele pra viver. Se tu viver sem ele, tu não vive a tua vida. Então tem todos esses personagens que nem se completam, porque não faz nenhum sentido tu completar um deus com um nazista, sabe? Tem toda a razão. Ou um deus com um incel, ou um bilionário genial com uma pessoa comum, sabe? Tipo, não faz sentido, não se completam. Ali, aquele grupo não durava uma janta junto, sabe? E eles duraram. Mas é claro, né? Inevitavelmente se separaram. Mas te faz pensar, cara, por quê? Por quê, né? Porque não faz nenhum sentido. É verdade. Talvez a super ideologia que eles tinham de tornar o mundo um lugar melhor seja a única coisa que unisse eles. Ou o inimigo em comum também. Ou um inimigo comum, mas, cara, porra, imagina tu trabalhando do lado do Rorschach, sabe? Tipo, ali de boas, sabe? Ou do comediante, cara, tipo, sabendo que o cara matou crianças, sabe? E estuprou mulheres, tipo, tu tá ali do teu lado, sabe? Tu tá tomando água, comendo bolo, sabe? Ah, sei lá. Ele passa a maionese. Sabe? Ah, velho. Por isso que o Watchmen é tão bom. Tu tem todos os tipos de personalidade tentando fazer alguma coisa, cada um puxando pra um lado, e tu não sabe onde é que vai acabar. Tu sabe que vai acabar em um desastre, que acaba em algum desastre, mas tu não sabe qual deles que vai ser. Isso é incrível. É uma construção muito legal. Eu acho muito legal essa ou talvez um pouco ousada por parte do Alan Moore, de não partir do princípio, né? Que a história começa com um personagem morrendo e tu vai te aprofundando na história, tu vê que não é a primeira geração, assim, o segundo Cruz, o segundo não sei o quê. Sim. Eu acho muito legal essa ousadia de partir de um ponto que não é o começo e ir entregando aos poucos pro leitor, pro espectador, as informações. Que nos dá indícios, a gente não tem nada completo do passado, né? Eu acho muito legal quando contam uma história assim, né? E é bom porque não tem fim também, porque deixa claro que não acabou ali. No final, quando o Rorschach morre e o Adrian faz o plano dele, toda a ideologia do Rorschach faz com que ele revele ao mundo o que ninguém queria. Ninguém queria que ele revelasse que era um plano para que os Estados Unidos não entrassem em guerra com a União Soviética, que a culpa era do Dr. Manhattan. Que não era a culpa do Dr. Manhattan. Tava tudo resolvido, né? Tava tudo resolvido e o cara falar, não, é fake, sabe? E por mais assim que a verdade todo mundo precisa saber, cara, o mundo não vive de verdades, porque algumas verdades são tão amargas, cara, que não existiria paz se houvesse verdade total. Mas pro Rorschach, a ganância dele e a ideologia dele é tão forte que dane-se o que os outros vão pensar. A verdade, ela tem que ser exposta. Nem que o mundo acabe. É o preto e branco que o René falou. O que não faz nenhum sentido, mas ele fala isso no final, sabe? Não vamos nos comprometer nem na face do Armagedon. E tu fica tipo, porra. Que louco, né? Que pensamento louco, né? Pra que isso, cara? E a única forma de acabar com esse pensamento dele seria acabando com ele. E é o que ele fala pro Dr. Manhattan. Se tu quer que eu não fale, tu vai ter que me matar. O que acontece. Só que ele dedura aquilo. Antes dele ir na base da Antártida do Adrian, ele deixa o jornal, não é o journal dele, né? O diário dele num jornalista. E esse jornalista vê o diário no final. E tu fica o questionamento, ele publicou aquilo lá ou não? No Doomsday Clock, que seria o depois do Watchmen, After Watchmen, né? Foi revelado todos os planos do Adrian. O Adrian vira um foragido e tu entra em outros 500. Tu tem uma ideologia, que o Rorschach criou uma ideologia, criou uma leita de seguidores que ainda lutam por fazer as coisas do jeito dele. E agora eu quero fazer aquele quadro que, neste caso, vai ser muito difícil, que são os arquétipos dos personagens. E aí, quais arquétipos o Rorschach carrega? É um personagem complexo, bem
Eu acho que tem uma coisa de rebelde ali, né? Com certeza. Libertação. Anarquista e tudo mais. De querer fazer as coisas do jeito dele. E o que mais? Eu vejo muito, além do rebelde, que assim, é claro, ele é o louco também. O Rorschach se joga, ele vai, ele é uma força da natureza. Ele é uma força da natureza, é maior do que ele aquilo. Então eu vejo ali o rebelde, sim, vejo o louco, sim. Certamente aqui tem mais coisas, porque cada um de nós carrega alguns arquétipos, mas esses dois são muito fortes. Eu acho que ele também é um explorador porque ele, como é que eu vou dizer, é como se o Rorschach fosse a cidade, o distúrbio, todo o centro e todos os becos de Nova York. Ele é tipo uma força que, se ele descobre alguma coisa que aconteceu na rua X, ele vai explorar e ele vai entrar naquela casa, ele vai arrombar aquela casa e ele vai conduzir a investigação da forma que for preciso. E ele fez isso em todos os exemplos que apresentaram pra gente na obra. Ele é como se fosse uma força de Nova York agindo de noite. É verdade isso, né? É uma força da natureza, é uma força urbana. Tu vê que de dia, tem alguns quadrinhos que falam que de dia ele praticamente tenta não existir. Ele dorme o dia inteiro para de noite, que é a única hora que ele vira o Rorschach, ele se tornar quem ele é e conduzir as investigações dele, digamos assim. E tem um toque também de fora da lei. Tem um toque de fora da lei. É um fora da lei. É que, na verdade, ele é um cara que anda dentro da sua ética e moral ilibada. Mas ele é um fora da lei. Ele tem aquele quesinho de não cumpro as regras, não gosto das regras, só as que me convém. Total, ele é as regras dele. Exatamente, ponto. Ele acha que no futuro, e até olhando pelo lado talvez o futuro seriado do Watchmen, que ele vai ser a verdade no futuro. E em parte, talvez ele tenha se tornado. Talvez a legião de fãs deles seja tão grande que ele realmente se tornou uma parcela da verdade. Não tem como não comparar também. Não sei se vocês assistiram The Boys. Ainda não. Então, não tem como não comparar o Watchmen com The Boys. The Boys é uma série que, assim, ó, sem spoiler nenhum, porque é uma série que tá agora nova, então não vamos falar muito, mas é uma série muito baseada e muito inspirada, que nos questiona limites éticos e morais caso existissem heróis. E, na verdade, ele fala de limites éticos e morais da gente, das companhias, das corporações. Então é muito parecido. Inclusive tem personagens muito parecidos com ele também, com o Rorschach. Tem um cara que é quase igual. É bem parecido. Então vale a pena, fica a dica de um bom seriado para assistir. E aí o nosso outro quadro, e esse é muito divertido, que é What If? E se o Rorschach, 3 pontinhos. E se ele não fosse um herói? O que vocês acham que ele poderia ser? O que seria da vida do Rorschach se ele não fosse herói? Se ele tentasse ser uma pessoa comum e viver a vida dele na boa? Eu acho que seria uma coisa pior até do que ele ser o Rorschach, sabe? Porque sendo o Rorschach, tu sabe que ele é o Rorschach. Agora, sendo uma pessoa comum, eu não consigo não ver ele não fazendo alguma atrocidade, assim. Eu não consigo não ver ele não sendo, sei lá, algum atirador em massa em alguma região dos Estados Unidos. Porque tem que dar vazão. Aquela coisa dentro dele tem que dar vazão por algum lugar, né? Tem que extrair aquilo e aquilo vai extravasar, vai ser maior do que ele. A não ser que ele fosse ideologicamente menor do que ele é quando ele é o Rorschach. Mas eu não sei se isso seria possível, porque até quando antes havia um momento em que ele não matava as pessoas, e ele fala isso, ele descreve isso. E ele fala até pro Daniel uma hora, eu era que nem tu, mas depois quando eu comecei a matar as pessoas, tipo, eu me tornei o que eu deveria ser, sabe? Tu vê que elas não têm volta, então... eu acho interessante, talvez, fazendo esses what ifs, tipo, tirar o que causou determinadas coisas, assim. Tipo, a mãe dele era uma prostituta que agredia ele. E se não fosse, assim, e se fosse uma mãe normal que cuidava dele? Será que ele ainda assim seria quem ele é? Será que esse tipo de coisa é um gatilho pra ser quem ele é? Até que momento é biológico e até que momento é comportamental, né? Foi aprendido isso, né? Bom. É que aí a gente entra numa questão científica que bem a gente complexa. não vai saber responder. E se ele se apaixonasse loucamente e resolvesse, a partir disso, repensar a sua vida? Quem seria o Rorschach completamente apaixonado? Mas eu não tô dizendo assim, gosto da fulana. Eu tô dizendo, sou apaixonado e mudaria a minha vida pra ficar com ela. Quem seria esse cara que eu não consigo imaginar? A minha abstração não chega a isso. Eu acho que a psicopatia e o senso de justiça dele seria mais forte do que qualquer coisa, assim. Eu acho que até um determinado ponto ele poderia tentar mudar e ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa
normal. Eu só consigo ver uma relação extremamente abusiva fruto desse relacionamento. Ele certamente não vai acabar em nada bem. E se a pessoa apaixonada dele continuar viva, com certeza ele vai ser aquela pessoa que o nome dele no rolê vai ser bem conhecido, sabe? Tipo, não se envolva com esse cara porque, tipo, o rolê dele não é que ele é perseguidor, é que ele tem, tipo, feitiços bizarros, tipo, feitiços cruéis e, como é que eu vou dizer, doloridos, sabe? No mínimo, algo assim. Mas até pensando na primeira, quando tu falou se ele não fosse um vigilante, e se ele fosse um menos sádico, eu acho que ele seria um jornalista. Porque eu acho que ele tem uma conexão com os jornalistas da época, e se ele não visse algo lá, ele não teria cedido o diário dele para eles. Eu acho que se ele fosse um pouquinho menos psicopata, ele cediria, ele se tornaria um jornalista, só que empenhado assim, demais. Que seria o Glenn. Basicamente, sem psicopatia, que seria o Glenn. Olha, eu acho que pra ser o Glenn ele teria que ser muito correto, sabe? Eu acho que ele seria aquele jornalista que iria, assim, destruir o código de ética de jornalismo e fazer tudo pra fazer de tudo. É verdade. Eu tava pensando sem a psicopatia, pensando em um puro, mas nesse ponto de vista é Eu acho que a verdade. gente pode tirar várias camadas assim na psicopatia. Pode tirar um verdade. pouquinho, quase tudo ou tudo. Mas tirando um pouquinho, eu acho que várias vezes ele iria até distorcer alguns fatos, obviamente, para o tipo de narrativa que ele quer conduzir. Se ele fosse uma pessoa 100% sem ser psicopata, eu acho que ele seria um pouco mais calculista, assim, e não tão agressivo. Eu digo do Glenn específico porque, assim, ó, o Glenn não tem quem pare ele. Ele parece, a princípio, ser um jornalista que ele é obcecado e não tem medo de poder. Não tem, assim, eu acredito fortemente que o Glenn coloca a matéria dele acima de um suborno, acima do medo de ser morto. Então ele vai até as últimas consequências. Acho que o Rorschach, sem a psicopatia, levaria também as investigações até as últimas consequências. Só pra explicar, pra quem não sabe, tu tá falando do Glenn Greenwood, Isso. do The Intercept, que tá fazendo a Vaza Jato agora, né? Muito obrigado. O No jornalista... início tu falou só Glenn, eu fiquei pensando que Glenn do Walking Dead. aquele lá, esse mesmo. aí depois que eu relacionei o Glenn, certo? O jornalista americano, que ele inclusive, muito antes de fazer a Vaza Jato, ele também se envolveu nos escândalos de espionagem que a NSA estava fazendo nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Foi a época que rolou aquele boato lá de que o Obama estava na época espionando a Dilma e etc. E foi isso que fez com que a Dilma nunca mais falasse com o Obama até o final do mandato dele. Ele ficou conhecido por ser parceiro do Snowden, né? De publicar várias coisas que ele hackeava, assim, né? Dissecando o Glenn. Dá um bom podcast. Agora, vou perguntar pra vocês, gosto pessoal. O que vocês olham pra eles assim? Qual é a relação que vocês têm com ele assistindo? Eu sinto um negócio de empolgação, assim, toda vez que eu vejo alguém fazendo justiça com as próprias mãos. Por mais que eu entenda que isso não é certo e que isso não tenha acontecido no mundo real. Mas eu acho legal, assim, ver o cara fazendo o negócio. Obviamente, não quero que isso aconteça no mundo real. Eu acho que a gente inventou um sistema que pode não ser perfeito, mas a gente inventou um sistema para julgar as pessoas da forma mais isenta possível. Porém, eu acho legal ver um personagem falho pra gente olhar pra ele e ver o que poderia acontecer, o que uma poderia ser, o que uma pessoa poderia ser. Eu acho que o Rorschach, mesmo se ele não existisse, alguém ia tomar o lugar dele, sabe? Eu acho que por ser ele uma força da natureza, ele expressa a vontade de muita gente que queria estar lá fazendo aquilo. E se realmente... Olha só, vai ser interessante ouvir esse podcast depois que sair o seriado do Watchmen. Mas se realmente existe uma seita do Rorschach, isso só mostra que, em certa parte, ele estava correto. Porque ele expressa um desejo de pessoas reprimidas, que é o que ele fala, não tem o culhão de fazer o que ele faz, sabe? E eu acho que o fato dele existir, o fato do Alan Moore colocar ele lá, é o fato de mostrar que aquilo ali é o retrato de uma sociedade doente. Eu acho que o Alan Moore colocou ele lá para mostrar, olha, isso é toda a podridão do mundo. Isso é a reação de toda a podridão do mundo. Porque o Rorschach é a pessoa que vê a podridão do mundo e ele fica com raiva, ele se torna uma vingança daquilo, ele se torna um retrato terrível daquilo. O comediante, no caso, ele viu toda a desgraça do mundo, mas ele se torna uma comédia, ele se torna uma paródia, ele se torna um palhaço. Ele, isso é uma bobagem, eu vou viver minha vida baseada em ironia.
O Adrian, por exemplo, ele é a fachada do mundo. Ele é a fachada capitalista, milionária, que vende produtos coloridos, tá tudo muito feliz, tá tudo dando muito certo, todos vamos criar um mundo melhor. Quando no final, por trás, ele sabe que não, e ele tem que cometer atrocidades para que isso continue. Eu acho que cada personagem do Watchmen tem uma fachada do mundo real. Análise dos Watts, puta que pariu. Espero que todo mundo tenha chegado até esse momento pra ouvir isso. Tá aí o Coruja, pelo amor de Deus, eu amo o Coruja, cara. Ai, chega porque eu amo o Coruja. Eu acho que cada personagem tem uma fachada de um mundo doente e cada personagem do Alan Moore é uma externalidade desse universo. O Dr. Manhattan é literalmente o what if. Cara, tipo, quantas vezes a gente não se pensa, cara, eu só queria que isso resolvesse. Eu só queria que a gente voltasse no tempo pra eu consertar uma cagada que eu fiz no trabalho, sabe? Eu só gostaria de, sei lá, poder me teletransportar pra longe desse país desgraçado, sabe? E o Dr. Manhattan mostra que tudo isso é possível. Que isso é possível, mas seguinte, não tem graça. Não tem nenhuma graça. Se tu conseguir fazer tudo, se tu for um semideus, cara, não tem graça. E tu é uma pessoa tão super poderosa que os seres humanos não valem nada, sabe? E tu sabe que se tu fizer tudo por eles, não importa o que tu fizer, eles vão continuar fazendo merda. E é por isso que ele desiste. É por isso que ele fala, pô, eu posso fazer qualquer coisa, cara, mas eu não posso mudar a natureza humana. E eu lembro quando eu vi essa frase no filme, eu tinha tipo 13 anos. Eu não tava entendendo porra nenhuma, é óbvio, né? Eu tinha 13 anos, cara. E aí, mas quando eu vi essa frase, eu pensei, puta que pariu, esse filme é foda. Eu não sei o que ele quer dizer exatamente, mas eu acho que isso foi uma coisa profunda, tá ligado? Eu acho que isso quer dizer alguma coisa profunda. Quando ele fala, não posso mudar a natureza humana, cara, isso faz sentido, porque, assim, com ele ou sem ele, as pessoas vão fazer merda. Então, ele é esse what if, que é uma coisa que tira a graça do mundo. O Coruja, eu acho que junto com a Laurie, ele é uma das pessoas mais comuns, e eu acho que é por isso que eles se dão tão bem. O Coruja, o Daniel, ele é simplesmente uma pessoa ordinária, que ele sabe de todos os problemas do mundo. Não, ele sabe de todos os problemas do mundo, ele é uma pessoa saudável, só que exatamente para manter a sanidade dele, para se manter uma pessoa saudável, ele resolve desistir daquilo. É tipo assim, sabe quando tu teve uma adolescência muito legal e etc, mas tipo, ó, seguinte, sabe, toque, a vida adulta chegou, é hora de você fazer alguma coisa com a sua vida, beleza. Ele vai lá, larga as coisas e trabalha, ele não sente falta daquilo até a próxima página, porque é revelado que ele sente aquilo, que ele sente muita falta daquilo, que quando ele volta para aquilo, ele, cara, tipo, é isso que eu precisava, sabe? É isso que eu precisava, e eu acho que ele e a Laurie talvez sejam os únicos personagens que se completam. Mas a Laurie nega mais do que ele que ela precisava de uma vida de super-heroína. E quando ele meio que arrasta ela pra dentro disso, ela vê que, cara, isso era verdade, sabe? Eu tentei me enganar o tempo todo e eu não consegui. Eu acho que ela e ele são trabalhador comum da sociedade, sabe? Que tá reprimido por anos de rotina e por anos de uma vida ordinária, que eles sabem que eles são mais capazes do que aquilo que a rotina deles provém. Eles sabem que eles podem fazer mais, mas um tenta dizer que não, essa vida não é pra mim, e outro diz que eu sinto falta, mas não vou falar pra ninguém, sabe? Que é isso que o Daniel é, ele não fala pra ninguém, mas ele sabe que ele sente falta. E o comediante, eu acho que ele é um dos lados também do Rorschach, só que ele é um lado mais paródia, é um lado mais comédia. E a gente vê que o personagem que parecia ser mais insignificante, que não tinha como levantar debates, é aquela coisa do tipo, cara, ele é um nazista, sabe? Ele é tipo um estuprador. Ele é o que desencadeia tudo. Ele é o que desencadeia tudo. Talvez sem a morte dele, nada daquelas investigações que o Rorschach faz teriam acontecido. Então, tu vê um personagem tão ideologicamente, moralmente irrelevante, se torna o gatilho de tudo aquilo, sabe? Então, eu acho que o Alan Moore fazendo isso colocou todos os podres do mundo juntos e ele meio que solta, quando ele escreveu, né, na década de 80, era realmente iminente essa coisa de que o mundo vai acabar. E eu acho que ele fez aquilo também inspirado de, olha, na minha visão, é isso que pode acontecer, sabe? Eu acho que ele fez também aquilo para no final dizer, talvez não aconteça nada, mas isso quer dizer que alguma coisa muito ruim aconteceu. Que eu acho que acontece, porque eu acho que muita coisa da história que acontece a gente só vai saber daqui a 50 anos, ou mais. Ou nunca. Ou nunca. Que análise perfeita. Eu amo Watchmen, gente. Eu acho que deu pra ver, assim. Eu já revi o filme e os quadrinhos várias vezes. Que maravilha. Achei esse podcast muito produtivo. Dá pra seguir muito louco falando sobre
sobre o Watchmen, sobre o Rorschach. Sobre os personagens. Exatamente. Assistam, quem não assistiu, pelo amor de Deus. Bom, quem não assistiu, eu não sei o que tá fazendo aqui até agora, né? Existem pessoas que são movidas a spoiler, né? Que elas ouvem spoiler e elas, não, agora eu quero ver. Agora, talvez você seja uma dessas, assim, parabéns, olha só, mas... O filme, assim, recomendo bastante. Tem 2 versões. A versão que estreou nos cinemas, ela é cortada. Ela tem 2 horas e 20, eu acho. Quando a versão estendida tem, tipo, 3 horas e meia. Sério? Eu não sabia dessa versão estendida. Aí que tá. Eu vi, né, obviamente, a versão cortada. E eu descobri, tipo, a versão estendida em, sei lá, 2016. Eu não sabia que existia uma versão estendida de Watchmen. Então, é Director's Cut. Opa! Que ela tem 3 horas e pouco. E aí que tá, tem várias coisas que tu olha na versão original, ok, faz sentido, só que tem arcos de alguns personagens que eles são mais complementados, são melhor estruturados na versão de 3 horas. Falar em versão, em corte do diretor, será que algum dia a gente vai ver um corte do diretor do Zack Snyder, ou mesmo o diretor, por sinal, da Liga da Justiça? Nunca nós vamos assistir, né? Eu sonho da minha vida, cara. Eu sonho da minha vida assistir. Eu acho que sim, acho que inevitavelmente. Que se ele não tivesse sido finalizado... Não, existe o corte. Finalizado. Assim, Pronto. A lenda é muito clara de que o corte existe, o Momoa já assistiu, e só que ele não pode vir a público e a Warner não vai fazer. Mas deu alguma treta. O Glenn podia contratar os amigos dele aí, né? Oh, boa! O mundo precisa saber da versão. Eu preciso ver. Urgente. Cara, isso é genial. Mas a versão estendida de Watchmen vale a pena. Se você quer uma obra recheada, vale muito a pena. A versão curta tá aí. E eu recomendo os quadrinhos. Os quadrinhos, assim, ó... É meio óbvio, né? Todo filme não vai conseguir traduzir em 2 ou 3 horas o que o quadrinho faz em 2 edições, que é do Watchmen. Mas são 2 edições muito recheadas e todos os personagens são muito mais elaborados. Mas o Rorschach, ele é muito bem passado no filme. Eu acho que ele é o personagem mais fiel. Tu sabe que eu tenho uma exceção a isso que tu falou, de quase sempre nos quadrinhos é mais elaborado, que é 300. 300 é uma obra assim que nos quadrinhos, quando eu li a primeira vez, eu disse, nossa, é legal. Quando assisti o filme 300, ele é infinitamente melhor. E é uma das poucas obras que isso acontece, porque quase sempre é o contrário. O filme 300 é muito melhor que o quadrinho. Eu não li o quadrinho, mas o filme é genial. Pô, é o Rodrigo Santoro gigante, cheio de piercing, com autotune, cara. Tipo, não tem como tu não gostar, sabe? É genial. Sensacional. Bueno, pessoal, então vamos ficando por aqui. Muito obrigado. E esse podcast é patrocinado pela loja online Morri de Ranço. Então entra no Instagram, Morri de Ranco. É uma loja maravilhosa, maravilhosamente rançosa e mal-humorada, que vende só produtos de mau humor. Então entra lá, é sensacional. E fica um abração a todos. E até o próximo, que vai ser sobre o Wilson Fisk, o rei do crime. Então tá, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até logo.